E aí, já comeram seu chocolatinho Copenhagen hoje? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de cacau. Livro de hoje, Jorge Amado, Cacau. Publicado pela Companhia das Letras. Segundo romance do Jorge Amado. Novela, né? Não dá pra chamar de romance, assim, tão curtinho. Foi publicado em 1933, né? O primeiro romance do Jorge Amado, como você sabe, é O País do Carnaval. Ainda vamos resenhar O País do Carnaval aqui no canal, podem ficar tranquilos quanto a isso. Só para contextualizar, né? 1933, estava vivendo ali, né, o romance de 30, né não? Cara, a abolição da escravatura tinha rolado aí, tipo, 40 anos atrás, né? E a Revolução de 30, há 3 anos atrás, tá? Então o panorama político é esse. Esse é o atual panorama político, desvia o curso do rio para um fim apocalíptico. Lembra essa música do Black Alien com o Speedflix? Tá na trilha sonora do Invasor, cara. Pode dar, pode tô de colete, eu vou pegar, eu vou matar o caguete. Cacau conta a história de um sujeito chamado José Cordeiro, né, que é o sergipano, que depois que a família dele perde tudo em Sergipe, né? A gente tá vivendo essa época, galera. Essa aí é a época em que acontecia isso. Todo mundo na família tem isso, né? Um avô que perdeu tudo e ficou pobre e etc. Era nessa época que essas coisas aconteciam, cara. Sacou? Então é isso aí, né? Não que hoje as pessoas não percam tudo também, né, cara? As pessoas perdem tudo também, né? Vai perder tudo. Agora tem... está na era de ouro das bets, né, cara? Agora tá fácil pra galera perder tudo de novo, né? Mas enfim... O José Cordeiro, assim, ele tem um... Como é que era a história? A família dele tinha uma fábrica, né, uma indústria de qualquer natureza, assim, não sei de direito o que é. O pai dele, né, tinha uma vidinha confortável, burguesa, tocava piano. Um dia ele morre tocando piano, inclusive. Aparece um tio dele dizendo que na verdade a fábrica sempre foi dele e tal, toma a empresa para ele e deixa a mãe e o filho assim na penúria. E esse José Cordeiro ele resolve migrar para o sul da Bahia, ali na região cacaueira, de Ilhéus e Itabuna e etc. Nem tinha Itabuna nessa época, mas em todo caso... Não, nessa época que o Jorge Amado escreveu tinha, né? Mas enfim, na época acho que do romance. Para trabalhar nas roças de cacau, né? E aí ele conhece a dura realidade dos trabalhadores da roça de cacau e etc. Detalhe curioso, inclusive, né? A minha avó foi registrada no mesmo cartório de Jorge Amado, cara, em Itabuna. É isso aí. Eu vou tirar essa onda um dia, eu vou chegar nesse cartório e falar assim: por favor, eu queria, por favor, o registro de nascimento da minha avó e do Jorge Amado. Por gentileza aqui. Pois muito bem. Aqui ele conhece uma série de personagens que compreendem duas classes sociais distintas, né? A dos coronéis, os caras que mandam, e a dos trabalhadores, então, que são os caras que obedecem e sofrem, né? Então assim, cara, essa novela do Jorge Amado, ela é muito simplória, muito datada e com um pedagogismo assim um pouco irritante. Mas tudo bem porque o cara tinha 20 anos, entendeu? O cara 20 anos. Hoje em dia tem marmanjo que está escrevendo isso achando que está reinventando a roda, sendo que essa porra já estava escrita quase 100 anos atrás e tudo bem, sabe? Então assim, tudo bem você ter 20 anos e escrever um livro meio bestinha. Eu com 20 anos não estava fazendo nada que prestasse com a minha vida. Duvido que vocês estivessem fazendo algo que prestasse com a sua vida também. Acho que o Buxter estava fazendo alguma coisa que presta com a vida dele. O Buxter sempre está fazendo alguma coisa que presta com a vida dele. Mas a gente não. A gente negativamente não está fazendo porra nenhuma que prestasse. Então assim, você vê um maniqueísmo muito forte de classe. Então assim, os coronéis, eles abusam, eles não têm o menor respeito, tratam pessoas como lixo, né? Judiam, ameaçam, de salário, os caras que trabalham ali são todos magros, maltrapilhos, comem só arroz e feijão, e jaca pra caramba, e não pode encostar no pé de cacau, porque se cair um cacau da árvore é menos produção pros caras, o cara já entra no chicote, etc. E toda essa cultura está muito ligada ainda aos resquícios da escravidão.
né? Até o termo que eles usam para trabalhar nas roças, né? Você é alugado do coronel, né? O alugado é um termo que vem dessa coisa do escravo de ganho, né? Que são essas pessoas que pertenciam a outras pessoas, né? Os caras eram escravos e esses escravos eram terceirizados para trabalhar para outras pessoas, e aí o dono deles é que ganhava o dinheiro, né? Então era isso, né? Então esse cara era alugado, né? Alugado de quem? Provavelmente do Estado, mas os caras eles faziam uma dívida muito forte lá, porque eles só podiam ficar comprando na lojinha da roça, e como nenhum deles sabia fazer conta, ninguém sabia quanto que estava devendo, eles acreditavam na palavra do cara da loja que estava com o caderninho, né? Então assim, todo mundo ficava em condição análoga ao escravo mesmo, devendo as calças sem poder sair de lá, porque estava devendo, né? Tem até uma música que retrata isso muito bem, que é a do Tennessee Henry, que é aquela 16 tons, né? You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in that. Porque assim, é o cara que está trabalhando lá enchendo mina, né, enchendo carrinho de mina, e ele fala assim, você carrega 16 toneladas de minério aí, o que você ganha? Né? Nada, né? Só um dia mais velho e mais dívida na loja. Ele fala na música, né? São Pedro, não me leve, porque eu tô devendo a alma pro dono da loja, né? O dono da loja I owe my soul to the company store, né? A própria companhia que emprega ele tem uma lojinha que ele gasta as paradas todas lá. Pois bem. Então no Cacau a gente tem isso, assim, os resquícios da ditadura, as condições precárias em que os trabalhadores vivem, etc. E a tomada de consciência de classe e a necessidade de ação social revolucionária que o personagem cria diante de tanta desigualdade, né? Também vale a pena lembrar que esse livro aqui de novo é de 33, e em 22 surge o Partido Comunista Brasileiro, né? Fez inclusive 100 anos ano passado, lá teve a festona lá. Você foi na festa? Eles distribuíram uns copos bonitinhos, né? Em todo caso, né? Então assim, era o começo desses ideais revolucionários e aqui no Brasil, e esse prefácio que tem aqui nesse livro, que foi escrito por esse cara chamado José de Souza Martins, cujo pé biográfico eu vou ler aqui. O José de Souza Martins é professor titular aposentado do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e dela professor emérito. Fellow de Trinity Hall e professor titular da Cátedra Simão Bolívar da Universidade de Cambridge, é autor, entre outros livros, de Florestan, Sociologia e Consciência Social no Brasil. Cara, eu achei esse prefácio meio esquisitão, assim. Achei que o cara ficou meio falando que galera da esquerda é meio viajador, mas ele coloca aí os pontos de vista dele, né? E ele fala que a classe intelectual, que é, segundo ele, politicamente estéril, né? Por sua condição híbrida, né? Porque o intelectual, né, o rico não confia nele porque ele quer o bem dos pobres, e os pobres também não confiam nele porque ele geralmente vem de uma condição social melhor. Ele tem esse sonho de se juntar à classe operária, e ele fala que no fundo a mentalidade do intelectual de esquerda não é muito diferente da dos coronéis, porque os dois tem essa ideia de que você precisa conduzir os pobres para algum lugar, né? Os pobres não vão achar o caminho para a revolução sem a intelectualidade, assim como os ricos acham que os pobres não vão achar o caminho para a riqueza sem a tutela do empresariado, né? Enfim, essas coisas todas. Mas assim, tem coisas interessantes nesse livro para a gente falar, tá? A primeira delas eu acho que é o arco de história do protagonista, né, e como ele passa de uma condição social a outra. Eu acho que esse fato assim, do sergipano ser uma pessoa bem de vida e ir trabalhar numa condição de penúria e pobreza porque ele perde tudo, dá para o Jorge Amado dois trunfos assim, com uma cajadada só. A primeira é uma espécie de linguagem mais desenvolta, porque um dos traços desse livro aqui é uma
captação aí auditiva da oralidade dessa galera que trabalhava, então ele precisa distinguir bem e escrever o livro num registro diferente do que os personagens falam. Então assim, porque assim, a gente fala assim, porque pobre não sabe escrever, porque pobre é letrado, não sei o que. Cara, eu acho que na década de 30, na região cacaueira, a galera realmente não sabia mesmo, assim, né? A galera era analfabeta, não sabia fazer conta, enfim, né? O pessoal só jogava no mundo ali e era mão de obra barata para ser explorada pelos coronéis. Então tinha que ter algum cara que tivesse a justificação de você que pudesse fazer esse relato. E no final ele conta de como que ele chegou a compor esse livro, né? Porque o livro é tudo narrado em primeira pessoa. O que é algo também que vai sendo abandonado na carreira do Jorge Amado para frente, né? A gente consegue ver alguns personagens que narram em primeira pessoa, mas grande parte dos livros dele tem um narrador onisciente que fica ali pairando por sobre a ação, né? E o outro trunfo é justamente, eu acho que mostrar, e eu acho que isso aí foi até uma coisa meio, acho que não era uma intenção do Jorge Amado, mas acaba mostrando pra gente que é uma coisa que a gente está discutindo muito hoje em dia no Brasil, que é a questão que a classe social ela não tem necessariamente a ver com o quanto de dinheiro você tem a ver de como vem esse dinheiro para você, né? Quer dizer, se você é médico e ganha 60 mil por mês, né? Tudo bem, você é uma pessoa bem de vida, só que assim, isso não torna você rico porque você ainda é dependente da sua força de trabalho, né? Se você for demitido amanhã e nenhum hospital mais quiser te empregar, né? Se você é chefe da cardiologia do hospital e nenhum hospital mais quer que você trabalhe como cardiologista, você está fudido. Você vai virar pobre, essa coisa, você vai perder a sua condição de vida, você vai perder tudo, você vai ficar numa condição social muito mais baixa e pode inclusive ficar pobre como as pessoas pobres do Brasil vivem hoje. Então quer dizer, o fato de você ter uma condição social boa não te torna menos proletário por isso, né? Você não é dono do capital, você pode ter uma vida de prazeres e uma vida um tanto quanto alienada e de pequena burguesia, né? Ou, no meu caso, de nanoburguesia, né? Gente que gosta, de misto quente de padaria chique, essas coisas assim, né, cara? É muito foda, né, cara? Eu falo direto isso. Pô, qual foi a última vez que você foi ficar hospedado em hotel, Murilo? Pois é. Mas você lembra? Não, a gente já ficou, às vezes que a gente viajou pra evento e tal, né? Que a gente foi convidado e tal. Mas, assim, café da manhã de hotel, né, cara? O richô de ovinho mexido e salsichinha ali e tal. Aquilo ali, cara, aquece o coração do nano burguês, cara. Aquilo ali, você fica vendo assim, café da manhã de hotel, você fala, nossa, que do caralho café da manhã de hotel. Sabe por quê, cara? Porque é isso, assim, é um prazer tão pequeno, assim, tão pequeno, não pequeno pra gente é imenso, mas é tão pequeno perto, sei lá, do Elon Musk, sacou? Que assim, a gente se refestela nessas coisas. Então acho que tem esse trunfo, né? O outro trunfo do Jorge Amado nesse romance, eu acho que é a questão justamente dessa linguagem oral que ele tentou pegar. Não sei se pegou tão bem, tem algumas coisas aqui que ficaram meio truncadas na escrita dele, mas assim, eu entendo que é o jeito de falar meio atravessado, mas ele tinha que ter dado um jeito de adaptar isso para um discurso escrito que fizesse um pouco mais de sentido, porque tem algumas frases que tem que ler umas 5 vezes para entender o que ele quis transcrever ali, sabe? E por último tem o final do livro, né? Que assim, não preciso contar para vocês, mas assim, só posso dizer que assim, não é um final idílico, não é um final que entra já no mundo da fantasia. Ele ainda está bem calcado na realidade e que coloca a força do real e a força da realidade brasileira muito acima da verossimilhança da literatura, da potencialidade de verossimilhança da literatura, né? Quer dizer, assim, a parada é tão real, é tão brutal, que você não pode fazer um final diferente daquilo que ele fez, sabe? Ali você já vai chegar naquele final, você já vai achar que ele forçou a barra em várias questões, sabe? Mas assim, vai ficar nítido para você que ele não poderia ter forçado nada além disso, né?
porque a coisa é muito bruta para ser idílica, para ser fantasiosa, para ser, enfim, para entrar naquilo que a gente considera um romance, né, maniqueísta de mocinhos e mocinhas e bandidos, etc. Fora isso, cara, assim, realmente, o livro tem muitos defeitos, ele é muito pedagógico, ele é muito pouco desenvolvido, a motivação dos personagens, assim, são poucas, assim, eles têm tipos sociais, sabe? Mas eu acho que o legal de você ler Jorge Amado é isso, né? E eu tô lendo ele meio fora de ordem, e acho até legal ler fora de ordem, porque você consegue perceber coisas como isso. Assim. Quando ele começa a escrever grandes livros, você percebe que a gênese de todos deles já estavam nesse comecinho dele aqui, já estava tudo sendo ensaiado. E o Jorge Amado é um cara que ensaiou os seus grandes livros em livros menores, assim, livros pequenos, que não tiveram tanto sucesso, mas ele sempre estava ali com as experimentações deles, com a experimentação dele aberta ao público leitor. Assim. Ele experimentava e publicava o livro. E daí vem essa longa obra que ele tem, que passa por livros que são meio ruins, assim, não são tão bons, mas que tem grandes momentos também, né? A gente já falou de vários romances de Jorge Amado aqui, né? Muitos deles são muito bons, aí, inclusive os 5 lá que a José escolheu primeiro pra gente, né? Que é o Velhos Marinheiros, o Terras do Sem Fim, o Tocaia Grande, o Tenda dos Milagres e o Dona Flor e seus Dois Maridos. Só esses 5 aí, cara, você ter 5 romanções assim, fodas pra caralho, igual esse, já é um feito incrível, né? E que ele tenha outros livros assim que sejam regulares numa obra imensa, também não vejo problema nenhum. Jorge Amado não é nem 1 milímetro um escritor menor por causa desse livro aqui, diante da obra que ele fez, sabe? Então, assim, acho que também tudo certo, né? Então é isso, cara. Eu só queria falar sobre esse livro. Li ele rapidinho, ele tem, sei lá, 150 páginas com a letra desse tamanho aqui, então você não se incomoda muito de ler também, né? E principalmente também achei que, tipo, essa parada do pedagogismo do livro, né? Fiquei pensando como a gente está vivendo muito esse momento, né? Que a escrita tá tudo... Tá tudo iluminado pelo sol do meio-dia, né? Tá tudo às claras aí. A gente tava falando com meu camarada lá, o Pedro Henrique Miller, ele tava falando a gente tava falando dessa questão, assim, né? Tudo é tudo explicado, né? Tudo é meio condescendente, é meio pedagógico, é meio professorinho, assim, sabe? Então, não sei, acho que a gente está vivendo esse momento da literatura. Não é o tipo de literatura que me interessa, não é o tipo de literatura que eu gosto, mas é um tipo de literatura que eu estou vendo que está meio que aquecendo aí o mercado de livros, então acho que também, ok também por esse lado, né? Tá dando autoestima para pessoas que claramente não mereciam ter a autoestima que tem, mas em todo caso, assim, acho que é interessante que as pessoas estejam conhecendo algumas obras aí a partir disso, e a gente espera, né, que eventualmente a coisa se esgote em si mesma e as pessoas vão ler outras coisas melhores e tal. Mas eu percebi que estava rolando isso aqui já em 33, falei, pô, chato, né? Enfim. Galera, se inscrevam no canal, dá um joinha, ajuda a gente lá no Catarse, comenta aqui o que vocês quiserem. Um abraço e tchau.